Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 84. Os ensinamentos dos sábios em Kurukshetra. Prita, Gandhari, Draupadi, Subhadra, as esposas dos outros reis e as vaqueirinhas namoradas de Krishna ficaram todas surpresas ao ouvirem sobre o profundo amor das rainhas pelo Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e alma de todos os seres. E seus olhos encheram-se de lágrimas. Enquanto as mulheres conversavam assim entre si, e os homens entre eles, chegaram ali vários sábios eminentes, todos ávidos de ver o Senhor Krishna e o Senhor Balarama. Entre eles estavam Dwaipayana, Vyasa, Narada, Chavana, Devala, Asita, Vishvamrita, Satananda, Bharadwaja, Gautama, o Senhor Parashurama e seus discípulos, Vashista, Galava, Brigo, Pulastya, Kashyapa, Atri, Markandeya, Brihaspati, Dvita, Trita, Ekata, os 4 Kumaras, Angira, Agastya, Yagyavalkya e Vamadeva. Logo que viram os sábios aproximando-se, o rei e outros cavalheiros, incluindo os irmãos Pandavas e Krishna e Balarama, que estavam todos sentados, levantaram-se imediatamente. Todos eles então se curvaram ante os sábios, que são honrados em todo o universo. O Senhor Krishna, o Senhor Balarama e outros reis e líderes adoraram convenientemente os sábios, oferecendo-lhes palavras de saudação, lugares para sentar, água para lavar os pés, água para beber, guirlandas de flores, incenso e pasta de sândalo. Depois que os sábios estavam confortavelmente sentados, o Supremo Senhor Krishna, cujo corpo transcendental protege os princípios religiosos, dirigiu-se a eles no meio daquela grande assembleia, enquanto todos, tomados de arrebatada atenção, ouviam em silêncio. O Supremo Senhor Krishna disse: agora nossas vidas de fato são bem-sucedidas, porque alcançamos a meta máxima da vida, a audiência com grandes mestres do yoga, a qual mesmo os semideuses só raramente conseguem. Como é que pessoas que não são muito austeras e que só reconhecem a Deus na forma de sua deidade no templo, pode agora ver-vos, tocar-vos, interrogar-vos, curvar-se ante de vós, adorar vossos pés e servir-vos de outras maneiras? Meros reservatórios de água não são os verdadeiros lugares sagrados de peregrinação, nem meras imagens de terra e pedra, as verdadeiras deidades adoráveis. Estes purificam apenas depois de muito tempo, mas os sábios santos purificam de imediato quem os vê. Nem os semideuses que controlam o fogo, o sol, a lua e as estrelas, nem as entidades encarregadas da terra, água, éter, ar,
fala e mente, eliminam de fato os pecados de seus adoradores, que continuam a ver em termos de dualidades. Mas os sábios destroem os pecados daqueles que os servem com respeito, ainda que só por alguns momentos. Aquele que se identifica com um corpo inerte composto de mucos, bilis e ar, que se presume permanente proprietário de sua esposa e família, que pensa que uma imagem de argila ou a terra de seu nascimento são adoráveis, ou que vê um lugar de peregrinação como uma mera água ali existente, mas que nunca se identifica nem sente afinidade com aqueles que são sábios na verdade espiritual, tampouco os adora ou sequer os visita. Tal pessoa não é melhor que uma vaca ou um asno. Ouvindo tais palavras insondáveis do ilimitadamente sábio Sr. Krishna, os brahmanas eruditos permaneceram em silêncio com suas mentes perplexas. Por algum tempo os sábios ponderaram o comportamento do Senhor Supremo, o qual se assemelhava ao de um ser vivo subordinado. Concluindo que ele agia dessa maneira para instruir o povo em geral, os sábios sorriram e dirigiram-se a ele, o mestre espiritual do universo. Eles disseram: vosso poder de ilusão confundiu totalmente a nós, os mais elevados conhecedores da verdade e líderes entre os criadores universais. Como é surpreendente o comportamento do Senhor Supremo. Ele se encobre com suas atividades aparentemente humanas e finge sujeitar-se a controle superior. De fato, os passatempos aparentemente humanos do Onipotente não passam de fingimento. Sem esforço algum, ele sozinho emite de seu eu esta variegada criação, mantém-na, depois torna a engoli-la, tudo sem se envolver. Assim como o elemento terra assume muitos nomes e formas em suas várias transformações. Não obstante, nas ocasiões apropriadas, assumis o modo da bondade pura para proteger vossos devotos e castigar os perversos. Dessa maneira, vós, a alma da ordem social Varnashrama, a suprema personalidade de Deus, mantendes o caminho eterno dos Vedas, desfrutando vossos passatempos aprazíveis. Os Vedas são vosso imaculado coração e através dele podem se perceber, por meio de austeridades, estudo e autocontrole, o manifesto, o imanifesto e a existência pura, transcendental a ambos. Portanto, ó Brahman Supremo, honrais os membros da comunidade bramínica, porque eles são os agentes perfeitos pelos quais alguém pode compreender a voz através da evidência dos Vedas. Por essa mesma razão, sois o principal adorador dos Brahmanas. Hoje, nosso nascimento, educação, austeridade e visão, todos se tornaram perfeitos, porque fomos capazes de nos associar com vós, a meta de todas as pessoas santas. De fato, vós mesmos sois a bênção suprema máxima. Oferecemos reverências àquela suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a super-alma de inteligência infinita que disfarçou sua grandiosidade por meio de sua Yoga Maya mística. Nem esses reis, nem mesmo os Vrishnis que desfrutam vossa associação íntima, conhecem-vos
como a alma de toda a existência, a força do tempo e o controlador supremo. Para ele estás cobertos pela cortina de Maia. A pessoa adormecida imagina para si uma realidade alternativa e, vendo-se como se tivesse vários nomes e formas, esquece a identidade que possui durante o estado de vigília, a qual é distinta do sonho. De modo semelhante, os sentidos de alguém cuja consciência está confundida pela ilusão percebem apenas os nomes e formas dos objetos materiais. Assim, tal pessoa perde a memória e não pode conhecer-vos. Hoje vimos diretamente vossos pés, a fonte do sagrado Ganges, que leva embora enormes quantidades de pecados. Yogis perfeitos podem, no melhor dos casos, meditar em vossos pés dentro de seus corações. Mas só aqueles que vos prestam serviço devocional de todo o coração e dessa maneira destroem a cobertura da alma, a mente material, é que vos alcançam com seu destino final. Portanto, por favor, concedei misericórdia a nós, vossos devotos. Tendo assim falado, os sábios então despediram-se do senhor Dakshaha, Krishna, de Dhritarashtra e de Yudhishthira, e prepararam-se para partir para os seus ashramas. Vendo que eles estavam prestes a partir, o renomado Vasudeva, o pai de Krishna, aproximou-se dos sábios. Depois de prostrar-se diante deles e tocar seus pés, ele falou-lhes com palavras cuidadosamente escolhidas. Então Vasudeva disse: reverências a vós, a residência de todos os semideuses. Fazei a gentileza de ouvir-me, ó sábios. Por favor, dizei-me como se podem neutralizar as reações do trabalho por meio do próprio trabalho. Então Shri Narada Muni disse: ó Brahmanas, não é tão surpreendente que em sua avidez de saber Vasudeva nos tenha perguntado sobre seu benefício último, porque ele considera Krishna um mero menino. Nesse mundo, a familiaridade gera desprezo. Por exemplo, alguém que mora às margens do Ganges, às vezes viaja até algum outro reservatório de água para se purificar. A consciência do Senhor Supremo jamais é perturbada pelo tempo, pela criação e destruição do universo, por mudanças em suas próprias qualidades ou por qualquer outra coisa, intrínseca ou extrínseca em relação a ele. Mas embora a consciência da personalidade de Deus, que é o Supremo, único e incomparável, jamais seja afetada pela aflição material, pelas reações do trabalho material ou pelo fluxo constante dos modos da natureza, as pessoas comuns, todavia, pensam que o Senhor é encoberto por suas próprias criações, tais como o prana e outros elementos materiais, assim como se pode pensar que o Sol é encoberto pelas nuvens, neve ou eclipse. Os sábios então tornaram a falar, dirigindo-se a Vasudeva, enquanto todos os reis, junto com o Sr. Achyuta e o Sr. Amar, ouviam. Os sábios então disseram: foi definitivamente concluído que se anula o trabalho por meio de outro trabalho,
Quando alguém executa sacrifícios védicos por meio de adorar a Vishnu, o Senhor de todos os sacrifícios, com fé sincera. Autoridades eruditas que veem através do olho da Escritura demonstraram que esse é o método mais fácil de subjugar a mente agitada e alcançar a liberação, e é um dever sagrado que traz júbilo ao coração. Este é o caminho mais auspicioso para um pai de família religioso, pertencente a alguma das ordens dos 2 vezes nascidos. Adorar abnegadamente a personalidade de Deus com riqueza obtida por meios honestos. Uma pessoa inteligente deve aprender a renunciar a seu desejo de riqueza, realizando sacrifícios e atos de caridade. Deve aprender a renunciar a seu desejo de ter esposa e filhos, experimentando a vida familiar. E deve aprender a renunciar a seu desejo de promoção a um planeta superior na próxima vida, ó Santo Vasudeva, estudando os efeitos do tempo. Sábios autocontrolados que dessa forma renunciaram a seu apego à vida familiar, vão para a floresta executar austeridades. Querido Prabhu, um membro das classes dos 2 vezes nascidos nasce com 3 espécies de dívidas. Dívidas aos semideuses, aos sábios e seus antepassados. Se deixar o corpo sem primeiro liquidar essas dívidas, mediante a execução de sacrifícios, o estudo das Escrituras e a geração de filhos, ele cai numa condição infernal. Mas tu, ó alma magnânima, já estás livre de 2 de tuas dívidas, aos sábios e aos antepassados. Agora exime-te de tua dívida aos semideuses, executando sacrifícios védicos, e desse modo livra-te por completo da dívida e renuncia a todo o abrigo material. Ó Vasudeva, sem dúvida outrora deves ter adorado o Senhor Hari, o mestre de todos os mundos. Tu e tua esposa devem tê-lo adorado perfeitamente com suprema devoção, pois ele aceitou o papel de vosso filho. Depois de ter ouvido essas declarações dos sábios, o generoso Vasudeva prostrou sua cabeça no chão e, louvando-os, pediu-lhes que fossem seus sacerdotes. Assim solicitados por ele, os sábios ocuparam o piedoso Vasudeva na execução de sacrifícios de fogo naquele lugar sagrado de Kurukshetra, segundo estritos princípios religiosos e com os mais excelentes arranjos ritualísticos. Quando Maharaj Vasudeva estava prestes a ser iniciado para o sacrifício, os Vrishnis, depois de terem se banhado e colocado roupas finas e guirlandas de lótus, vieram ao pavilhão de iniciação. Os outros reis, enfeitados com muito esmero, também vieram acompanhados de todas as suas alegres rainhas, que usavam medalhões de pedras preciosas em volta do pescoço, e também se vestiam com roupas finas. As esposas reais estavam ungidas com pasta de sândalo e traziam objetos auspiciosos para adoração. Mridangas, patarras, búzios, beres, ânacas e outros instrumentos ressoaram. Dançarinos e bailarinas dançaram. E sultas e mágadas recitavam glorificações, Gandharvas com doces vozes cantavam, acompanhadas por seus maridos. Depois que os olhos de Vasudeva foram ornados com cosmético negro e seu corpo untado com manteiga fresca, os sacerdotes iniciaram-no
segundo as regras das Escrituras, borrifando água sagrada sobre ele e suas 18 rainhas. Rodeado por suas esposas, ele parecia a lua régia cercada de estrelas. Vasudeva recebeu iniciação junto com suas esposas, que usavam sares de seda e estavam enfeitadas com pulseiras, colares, guizos de tornozelo e brincos. Com o corpo enrolado numa pele de veado, Vasudeva brilhava com muito esplendor. Os sacerdotes de Vasudeva e os membros oficiantes da Assembleia, vestidos de dotes de seda e ornamentados com joias, pareciam tão refulgentes que era como se estivesse na arena de sacrifício de Indra, o matador de Vrita. Naquela ocasião, Balarama e Krishna, os senhores de todas as entidades vivas, brilhavam com grande majestade, em companhia de seus respectivos filhos, esposas e outros familiares que eram expansões de suas opulências, efetuando várias espécies de sacrifícios védicos de acordo com os regulamentos adequados. Vasudeva adorou o Senhor de toda a parafernália sacrificial, mantras e rituais. Ele executou sacrifícios primários e secundários, oferecendo oblações ao fogo sagrado e realizando outros aspectos da adoração feita através de sacrifícios. Então, no momento oportuno e de acordo com a Escritura, Vasudeva remunerou os sacerdotes, decorando-os com preciosos ornamentos, embora eles já estivessem ricamente adornados, e oferecendo-lhes valiosos presentes, tais como vacas, terras e moças núbeis. Depois de supervisionar os rituais Patni Sanyaja e Avabritya, os grandes sábios brahmanas banharam-se no lago do Senhor Parashurama com o patrocinador do sacrifício Vasudeva, que os liderava. Completado seu banho sagrado, Vasudeva, junto com suas esposas, deu aos recitadores profissionais as joias e roupas que tinha usado. Então Vasudeva vestiu roupas novas, depois do que honrou todas as classes de pessoas, alimentando a todos, até os cães. Com presentes opulentos, ele honrou seus parentes, incluindo todas as esposas e filhos destes. A realeza dos reinos de Vidarbha, Koshala, Kuru, Kashi, Kekaya, Srinjaya, os membros oficiantes da Assembleia e também os sacerdotes e semideuses que serviam de testemunha, seres humanos, espíritos antepassados e os charanas. Então, pedindo permissão ao Senhor Krishna, no abrigo da deusa da fortuna, os vários hóspedes partiram, enquanto cantavam as glórias do sacrifício de Vasudeva. Os yados foram todos abraçados por seus amigos, membros íntimos da família e outros parentes, entre os quais Dhritarashtra e seu irmão mais novo, Vidura. Prita e seus filhos, Bhishma, Drona, os gêmeos Nakula Sahadeva, Narada e Vedavyasa, personalidade de Deus. Com os corações derretidos de afeição, estes e outros hóspedes partiram para os seus reinos, porém sua marcha era retardada pela dor da separação. Nanda Maharaj mostrou afeição por seus parentes, os yados, ficando com eles um pouco mais junto com os vaqueiros. Durante sua estada, Krishna e Balarama, Ugrasena e os outros honraram-no com adoração especialmente opulenta. Tendo atravessado com tanta facilidade o vasto oceano de sua ambição, Vasudeva sentiu-se completamente satisfeito.
Em companhia de seus muito bem-querentes, ele segurou a mão de Nanda e disse-lhe o seguinte: meu querido irmão, o próprio Deus deu um nó chamado afeição que ata firmemente os seres humanos entre si. Parece-me que até grandes heróis e místicos acham muito difícil libertar-se dele. De fato, o Senhor Supremo deve ter criado os laços da afeição, pois semelhantes santos enaltecidos como tu jamais deixastes de mostrar incomparável amizade a ingratos como nós, embora ela jamais tenha sido correspondida como se deve. Anteriormente, querido irmão, nada fizemos para te beneficiar, porque éramos incapazes. E mesmo agora que estás presente diante de nós, nossos olhos estão tão cegos pelo inebriamento decorrente da boa fortuna material que continuamos a te ignorar. Ó respeitosíssima pessoa, que aquele que deseja o mais alto benefício da vida jamais ganhe opulência real, pois esta o deixa cego às necessidades de sua própria família e amigos. Com o coração enternecido por sentimentos de íntima simpatia, Vasudeva chorou. Seus olhos encheram-se de lágrimas enquanto se lembrava da amizade que Nanda lhe demonstrara. E de sua parte, Nanda também estava cheio de afeição por seu amigo Vasudeva. Assim, durante os dias seguintes, Nanda anunciou repetidas vezes: vou-me embora hoje mais tarde. E vou-me embora amanhã. Mas por amor a Krishna e Balarama, ele permaneceu mais 3 meses lá, honrado por todos os yados. Então, depois que Vasudeva, Ugrasena, Krishna, Uddhava, Balarama e outros tinham satisfeito os desejos dele, e o tinha presenteado com ornamentos preciosos, linho fino e grande sortimento de apetrechos domésticos de valor inestimável, Nanda Maharaj aceitou todos esses presentes e se despediu. Na presença de todos os yados, ele partiu com os membros de sua família e os residentes de Vraja. Incapazes de retirar suas mentes dos pés de lótus do Senhor Govinda, aos quais as haviam entregado, Narada, os vaqueiros e suas esposas voltaram para Mathura. Seus parentes, tendo então partido e vendo que a estação das chuvas se aproximava, os Vrishnis, cujo único senhor era Krishna, voltaram para Dwaraka. Eles contaram ao povo da cidade sobre os sacrifícios festivos executados por Vasudeva, o senhor dos yados, e sobre tudo mais que acontecera durante sua peregrinação, especialmente com aqueles, como eles tinham se encontrado com todos os seus entes queridos.